Oi, pessoal, vim aqui mais uma vez falar sobre a nossa sombra. É um dos conceitos principais de Jung. Para mim, é importantíssimo quando a pessoa se propõe a um processo de transformação, de autoconhecimento, de saber dos seus aspectos muito resistentes, porque ainda muito inconscientes, e que precisam, na metade da vida, se tornarem um pouco mais conhecidos. E esse é o trabalho de uma psicoterapia. Eu vou falar hoje da metade da vida, porque eu acho que a sombra, ela traz diversas informações valiosíssimas. Script familiar, os filhos e as filhas, a metade da vida, a criança interior. Então hoje eu vou falar da metade da vida, que é quando realmente esse processo de individuação precisa começar. A individuação, como eu já falei em outros vídeos, é a conquista do nosso eu. Nós estamos aqui não é para ser feliz, para dar certo, para dar sorte. Nós estamos aqui para nos tornarmos quem somos de verdade. E a metade da vida é um momento de começar esse processo. Para Jung, ela começa a partir dos 35, 40 anos. Eu, como psicóloga junguiana, eu gosto muito de simbolizar. Simbolizo nos cursos, simbolizo no consultório, porque como o nosso inconsciente, principalmente o mais profundo, o inconsciente coletivo, consegue ler aquela história e consegue nos ajudar. O nosso eu é como se fosse uma casa. Só que na primeira etapa da vida, até os 35 anos, a gente vive num pedaço muito pequeno dela. Vamos dizer que a gente viva em 5% dela. E o restante da casa são 2 quartos fechados, trancados, que a gente abre muito pouco, abre para jogar alguma coisa lá dentro, uma roupa velha, um documento, uma história, uma emoção, um sentimento e lacra. A gente não quer saber daquele quarto e daqueles 2 quartos e realmente não precisamos, porque até os 35 anos a nossa vida é para o mundo. A gente está estudando, a gente está se formando, a gente está namorando, a gente está casando, está tendo filhos. Então aqueles 5% de casa, 5% de ego é o suficiente nessa primeira etapa. Só que chega aos 35, 40 anos e tem 2 quartos fechados. Aqueles 2 quartos fechados começam a ficar muito sujos, muito empoeirados, com um cheiro de coisa velha, guardada. Aqueles 2 quartos vão precisar da nossa, da gente abrir aquela porta e fazer uma limpeza do que ficou lá esquecido por tantos anos. Tem então, que é um quarto enorme, ele tem coisas guardadas das pessoas que vieram antes da gente. Eles têm coisas guardadas de histórias da humanidade e que é bom a gente saber, que é bom a gente conhecer. Eu, como geminiana, eu adoro saber. Então, eu acho que a gente precisa, para esse processo de individuação, a gente precisa saber o que ficou guardado lá. Senão, a gente tem uma casa, ou seja, a gente tem um eu muito fragmentado, a gente tem um eu dividido. Então, aquelas 2 quartos que são enormes, eles correspondem a 95% da nossa casa. Na metade da vida, a nossa sombra vai trabalhar fortemente para que a gente abra aquelas portas, para que a gente limpe aquelas bagagens, para que a gente veja a roupa suja, os documentos que não servem mais, os papéis que foram jogados, as lembranças que estão pesando na nossa bagagem. Esse é o processo de individuação. Esse processo é feito por um psicólogo. Ele estuda para isso. Ele estuda para entrar no seu inconsciente com a sua permissão. Levar você com segurança. Levar você para conhecer aquilo que você mesmo guardou naqueles quartos que hoje estão precisando ser arejados. Eu acho que deve ser terrível passar dos 50 anos ainda com 2 quartos lacrados.
o universo sincronicamente vai trabalhar para arrombar aqueles quartos. A psique interfere, tenham certeza disso. E ela interfere de forma, às vezes, muito dura e cruel. E aí me perguntam, Rô, não interfere quando a gente faz os cursos sombra? Claro que sim, esse é o processo de individuação. A única diferença é que você sabe, e quando você sabe, quando você tem consciência, você tem recursos para lidar, porque aqueles 2 quartos estão disponíveis para você com seus recursos. Não tem nada mais tão lacrado assim. Um beijo grande em todos e até qualquer hora.